Bom, olá a todos e todas. Eu estou fazendo uma coisa que eu gostaria de ter feito já há muito tempo, que é criar um canal no YouTube, quem diria, para falar sobre Allan Kardec. Bom, então primeiro eu vou explicar o que me motivou, o que me motiva a falar sobre Allan Kardec e por que criar um canal no YouTube. Bom, espero que esse vídeo não fique tão longo, vou tentar ser o mais breve possível. A quem me conhece, eu sou espírita há um bom tempo já. Na verdade, desde que eu nasci em família espírita. De cerca de 3 anos para cá que eu venho estudando a obra de Kardec e realmente mexeu muito comigo porque eu descobri um espiritismo que eu não conhecia praticamente. Então, eu resolvi criar esse canal porque eu acho que ele vai servir, o estudo da obra de Kardec vai servir tanto para os espíritas quanto aos não espíritas. Aos não espíritas serve de curiosidade, muita gente que não é espírita vem falar comigo nas conversas e tem curiosidade em saber sobre o espiritismo, então é um assunto muito interessante para quem gosta de informação boa e relevante para saber. Aos espíritas eu acho que é uma ótima oportunidade para conhecer a obra de Kardec e consolidar um pouco mais os conceitos do espiritismo. Então, para quem tem um pouco de noção sobre o espiritismo, ele surgiu no século XIX com Allan Kardec. Então, em 1857, Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, depois de uma série de estudos, que eu não vou detalhar aqui nesse vídeo. Então, o Espiritismo surge na França, em Paris, no século XIX, e Kardec, ao longo de 11 anos, Kardec vai publicar cerca de 23 obras, entre livros mesmo e opúsculos ou separatas, como se chama, são pequenos escritos que ele publica, e esse é um dado muito interessante também para os espíritas, porque as 5 obras mais conhecidas de Kardec são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Mas, além disso, Kardec publicou 11 edições da Revista Espírita e mais outras obras, totalizando 23. Então eu acho que para os espíritas pode ser, quem sabe, uma oportunidade de adentrar um pouco o pensamento de Kardec, conhecer um pouco mais sobre a sua obra, para a gente poder ter uma base de referência para julgar o que de fato é espiritismo e, enfim, fazer a análise das comunicações. Essa foi uma grande contribuição de Kardec, que é o seguinte: não acreditar em tudo que os espíritos falam, não tomar como verdade absoluta, só porque é um espírito falando e a gente não está vendo eles. Então, fazer análise de comunicação, análise crítica, racional, caridosa com a pessoa, mas rigorosa com o texto, foi o que Kardec fez ao longo de 11 anos e é uma das principais lições que ele nos deixou. Ele deixou muitas outras. Então, eu vou tentar divulgar um pouco essas ideias, porque eu acho que são ideias relevantes e importantes. Bom, eu fiz um pequeno roteirinho aqui para eu não me perder. Agora, por que obra começar de Kardec? Eu vou começar por uma obra chamada O que é o Espiritismo, que é este pequeno livrinho aqui, que tem pouco mais de 100 páginas. Essa obra, O que é o Espiritismo, Kardec publica um pouco depois de O Livro dos Espíritos e da publicação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Então, como eu disse, Kardec teve, ao longo de 11 anos, publicando várias obras. Então, essa obra, O que é o Espiritismo, ele publica bem no início da sua jornada.
Kardec era um pensador analítico, ou seja, ele era muito consistente, muito preocupado com os conceitos espíritas. Então é muito interessante a gente começar pelo começo, obviamente. Então, falar o que é o Espiritismo. E Kardec fala logo no preâmbulo da obra, na segunda página, ele já define o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia. Isso pode ser muito estranho para muitas pessoas, até para os próprios espíritas, porque digamos que o Espiritismo no Brasil se difere muito da proposta inicial de Kardec. Então, todos tomam o Espiritismo como uma religião, é a maneira como ele é mais conhecido aqui no Brasil, e em certa medida a gente pode até considerar que sim, dependendo do sentido da palavra, mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. É um vídeo inicial para falar sobre as motivações do canal. Então, Kardec já define o que é o Espiritismo logo de cara. É muito interessante isso, que ele não fica dando voltas, ele vai direto ao ponto. Isso é uma coisa a se chamar atenção no pensamento de Kardec, no modo como ele trata as questões. Então, eu vou começar esse livro e vou falar um pouco da estrutura dele. Então, é o livro dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, Kardec vai apresentar 3 diálogos que ele teve. Então, na época, em Paris do século XIX, Kardec ele dialogava muito com diversos setores da sociedade, da Europa e até fora da Europa. Tem diálogos dele com pessoas do norte da África, enfim, pessoas questionando ele, os opositores que ele chama, questionando ele, muitas vezes não de forma respeitosa e caridosa da parte das outras pessoas, mas da parte de Kardec, ele sempre tratou esse diálogo de forma muito natural, sempre com base na razão, no bom senso e em uma busca honesta pela verdade. Então, Kardec recebia correspondências. Tem algumas biografias que chegam a dizer que Kardec, no auge da fama do Espiritismo, Kardec chegou a responder de 2 a 3 mil cartas por mês. Então, ele dedicou a vida a isso, era um trabalho muito extenuante. E 3 desses diálogos ele publica no primeiro capítulo dessa obra. Ele chama de O Cético, O Crítico e O Padre. Vejam que ele tem o cuidado de não colocar o nome das pessoas para não expô-las, porque não era essa a intenção dele. A intenção dele era qual ensinamento se podia tirar desses diálogos. Então, e no segundo capítulo, deixa eu só conferir exatamente o título do segundo capítulo. Então, o primeiro capítulo são os 3 diálogos. Só um minuto. Capítulo 2, noções elementares do Espiritismo. Então, esse capítulo vai ser basicamente um resumo do Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo na sua forma experimental e prática. E o terceiro capítulo se chama Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. É um resumo da teoria espírita, da parte filosófica, que está no Livro dos Espíritos. Então, Kardec resolveu publicar essa obra como uma maneira de introdução e uma visão geral do Espiritismo. É uma obra muito interessante para quem quer ter um primeiro contato, para ter uma noção inicial do que são as ideias espíritas, para depois, isso é uma indicação do próprio Kardec, para depois partir para o Livro dos Espíritos e para o Livro dos Médiuns e o restante de suas obras. Mas essa estrutura que eu falei agora é a estrutura da obra, o que é o Espiritismo. Essa edição que eu tenho da ID é o Instituto de Divulgação Espírita de Araras, no interior de São Paulo. Essa edição eles publicaram juntamente com o que é o Espiritismo mais 2 escritos de Kardec. Não chegam a ser obras, livros, porque são escritos muito curtos, cerca de 20, 30 páginas, mas que são igualmente interessantes.
Um se chama O Espiritismo em sua mais simples expressão, e o outro se chama Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Eu não sei se eu vou chegar a estudar esses outros dois escritos, a conversar aqui no canal sobre esses outros dois escritos. Vai depender do andamento das coisas, se as pessoas vão estar gostando, se vão assistir, enfim. Mas a minha intenção inicial é falar sobre a obra O que é o Espiritismo. Bom, e de que maneira eu vou fazer isso? Eu acompanho, hoje menos, mas há um tempo atrás eu acompanhei alguns canais que eles chamam booktubers. São pessoas, são youtubers, são pessoas que têm canais no YouTube que falam sobre livros. Então, um deles me chamou a atenção e o formato de estudo que eu achei muito interessante, que é o canal Primeira Prateleira, do Humberto, não me lembro o sobrenome dele. Eu achei muito interessante, ele faz um tipo de leitura em conjunto. Ele cria um calendário de leituras e ele divide, por exemplo, daqui 15 dias vamos ter lido a introdução de tal livro, e aí ele chega no canal e fala o que ele achou da introdução, como ele entendeu, e nos comentários do vídeo dele no YouTube, as pessoas comentam também o que acharam e vira mais ou menos um fórum de discussão. Então, por que eu pensei nesse modelo? Porque primeiro que eu não sei ficar falando aleatoriamente e espontaneamente sobre um assunto jogado. Eu acho que, por eu não saber e pela característica da obra de Kardec, é importante que tenha uma sequência lógica e linear, e até, quem sabe, cronológica, do pensamento da obra de Kardec. Então, eu acho que esse modelo é muito interessante também porque há algum tempo já eu converso com alguns amigos espíritas e a gente tem muita vontade de criar um grupo de estudo sobre a obra de Kardec. Porém, a vida de todo mundo é muito corrida e é muito difícil se juntar presencialmente para a gente ler e estudar a obra de Kardec. Então, eu acho que seria um meio de lermos juntos a obra de Kardec e poder discutir virtualmente. E quem sabe depois presencialmente se surgir uma vontade, mas enfim. Então eu vou postar no. É muito engraçado falar isso. Eu vou postar nos comentários, na descrição do vídeo, eu acho que vai ser assim, um calendário das leituras, então as datas e como eu vou efetuando essa leitura, então eu vou passar lá página tal a página tal, a gente lê e chegou naquela data eu posto o vídeo. Eu vou tentar fazer uma leitura muito tranquila, porque eu também não tenho tempo de sobra para ler muito. Então, uma coisa a médio prazo, porque para o espiritismo o espírito é imortal, então não precisamos de pressa, mas o importante é começar. Então, eu vou tentar ir mais ou menos até dezembro, em torno de 6 meses, fazer a leitura dessa obra. Vou tentar postar a cada 15 dias, 2 vezes por mês, mais ou menos. Então, vai ser uma carga de leitura bem tranquila. Quem quiser acompanhar, não se preocupe, não vai ocupar muito tempo. A intenção do canal não é essa. Bom, o que mais que eu separei aqui para falar? Exposição sobre a figura de Kardec e contexto do Espiritismo. O contexto do Espiritismo eu já falei um pouco. Quem era Kardec rapidamente? Kardec era um pedagogo, nasceu em Lyon, e na França, no interior da França. E ele era um pedagogo, um educador, ele fundou escola, ele foi discípulo de Pestalozzi, que era um outro grande educador da época, um suíço, se eu não me engano. E de repente, mais ou menos aos 53 anos, Kardec, um pouco antes, Kardec toma contato com os primeiros fenômenos espíritas. Ele já havia publicado obras como Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era esse o nome dele mesmo, de batismo, vamos dizer. Ele era um professor conhecido na Europa, inclusive, ele era tradutor, traduziu obras do alemão para o francês, era um grande conhecedor da língua francesa, já havia publicado obras sobre pedagogia, sobre o ensino, principalmente para a infância. Então ele era um autor já conhecido, já consagrado, membro de sociedade científica,
de Paris, membro de diversas outras sociedades. Era um intelectual público que tinha um diálogo com várias instituições de Paris e da Europa. Quando ele toma contato com esses fenômenos, num primeiro momento ele é muito cético, como toda postura de um cientista deve ser quando toma contato com fenômenos novos, que ainda não tem uma explicação. E basicamente, resumindo, um amigo convence ele de ir nas reuniões espíritas, chamadas mesas girantes. Ele observa ao longo de um ano, semanalmente, esses fenômenos, e ele se convence de que realmente aquelas mensagens que vinham do além, como se dizia na época, a causa daquelas mensagens não podia ser meramente material ou mecânica. A causa deveria ser necessariamente inteligente, porque o efeito que eram as mensagens era inteligente. É um raciocínio básico da ciência moderna. O efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se o efeito é mecânico, a causa é mecânica. Enfim, e ele começa a investigar, ele questionar os espíritos, e aí ele publica o livro dos espíritos, com ensinamentos principalmente morais, e publica o restante das obras daquele momento tão impressionante da história da humanidade, que foi a França do século XIX. Não só para o espiritismo, a França estava vivendo uma ebulição de cientistas e filósofos e descobertas de toda a ordem, enfim. E Kardec está no meio disso, e a obra dele sobrevive à crítica, à razão. É uma obra muito consistente, muito clara. Essa é uma característica muito grande de Kardec. Ele é muito claro e profundo ao mesmo tempo. É um pensamento que realmente impressiona. Eu tenho estudado há 3 anos e estou muito impressionado. Bom, já falei demais. Finalmente, só vou dar algumas indicações. De dois canais, de dois palestrantes espíritas que eu acompanho muito, que são referências para mim. Eu já acompanhei muitos outros, há muito tempo eu assisto no YouTube palestras de outros estudiosos, palestrantes espíritas. Então tem até os mais conhecidos, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, e eu já acompanhei eles há muito tempo. Mas hoje vamos dizer, quem eu acho que mais se atém à obra de Kardec é o Sérgio Aleixo, do Rio de Janeiro, e o Cosme Massi, de Curitiba, do Paraná. Então eu vou deixar o link do canal deles aqui para quem quiser acompanhar também. Muitos desses pensamentos, informações e da visão da obra de Kardec eu tirei e tiro desses dois canais, desses dois estudiosos da obra de Kardec. Devo muito a eles tudo isso. E, para finalizar, uma ferramenta muito útil, que eu procuro utilizar bastante, chama-se Kardecpedia. É como a Wikipédia, um site que tem disponível todas as obras de Kardec, e você põe no buscador, você digita uma palavra, e ele busca essa palavra em toda a obra de Kardec, nas 23 obras. Eu vou deixar o link também disponível. Esse site foi feito pelo Cosme Massi e a equipe dele lá do Paraná. É um site muito bom, muito útil, que tem a obra O que é o Espiritismo disponível lá para ler gratuitamente. Então, eu comprei na Amazon esse livro, porque eu gosto de manusear o livro fisicamente. Mas para quem sente a vontade de ler digitalmente, é só colocar no Google o que é o Espiritismo PDF. Vai ter diversos sites lá que pode fazer o download gratuito. E na Kardecpedia, que é esse site, também tem disponível. Então é isso, gente. O vídeo já está com 19 minutos e eu não tenho muitos recursos técnicos, porque eu nunca fiz isso, de gravar vídeo para o YouTube. Mas eu fiz o meu melhor. Eu acho que o importante era começar. E espero que gostem, espero que acompanhem. E é isso. Eu acho que esse vai ser um espaço para um diálogo aberto, um diálogo fraterno, caridoso,
e rigoroso com o texto, como era Kardec. E fico aberto a críticas, a sugestões, quem quiser fazer, me mandar mensagem, enfim. Talvez eu crie uma página no Instagram para ajudar a divulgar. E é isso. Espero que todos gostem e até mais.